Êxodo 17, versículo 8 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, em cima do monte, e a vara de Deus, o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de uma banda a outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué desfez a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Versículo 17. Aqui Moisés lembrando o povo de Israel, ele falou o que aconteceu com a guerra de Amaleque e Israel. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado, ele não temeu a Deus. Será, pois, quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esqueça. Feche os olhos, vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem um banquete para nós nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, seja solta, Pai, cada coração possa receber a boa semente. A semente, ó Deus, que vai germinar, papai querido. Deus, que cada mente, cada coração esteja cativo, ó Deus, à tua voz. Cativo à tua vontade, Senhor, para que possamos, ó Deus, receber tudo aquilo que o Senhor estiver falando. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amados, nós vemos que há uma batalha, uma guerra que aconteceu. O povo de Israel saiu do Egito como uma grande família. E foi a primeira guerra. E uma guerra repentina, uma batalha que aconteceu. E nós vemos que os amalequitas, eles vieram de uma forma traiçoeira, por detrás, na retaguarda, e feriram o povo de Israel. O interessante é que essa rixa já era antiga, essa batalha já era antiga. Se nós formos estudar a história, quem é Amaleque, quem é Israel, vamos ver que eles são parentes, eles são da mesma família, e eles foram até contemporâneos, viveram na mesma época. Nós vemos que Amaleque, o bisavô dele era Isaac. E o pai de Israel também era Isaac. Eles faziam parte da mesma família. Lá em Gênesis 36, não precisa abrir, versículo 12 e 16, vai falar que Esaú, irmão de Israel, Esaú, irmão de Jacó, teve o seu primogênito chamado Elifaz. E Elifaz teve esse filho chamado Amaleque. Então nós vemos que Amaleque era neto de Esaú, irmão de Israel. Então Israel era o seu tio-avô, faziam parte da mesma família, da mesma família. E eu quero falar sobre isso porque aqui há uma identidade de cada nação, e essa identidade tem uma história, tem uma tradição, e essa história está ligada muitas vezes com aquilo que os patriarcas viveram. O interessante é que também fala que Esaú, vamos começar com Isaac. Isaac, o bisavô, ele, quando tinha 40 anos, ele gerou Esaú e Jacó. 40 anos. E Esaú, com 40 anos, gerou Elifaz. E Isaac,
morreu com 180 anos. Esses textos estão aqui em Gênesis 35, 28, Gênesis 26, 34 e Gênesis 25, 20. Então, quando Isaac morreu, o bisavô de Amaleque, o pai dele tinha 100 anos, Elifaz. Eles tinham longevidade, o pai tinha 100 anos. E ele devia ser um homem adulto ou um jovem nessa época. E nós vemos que aconteceu alguma coisa entre as famílias. Aconteceu uma rivalidade por causa de algo entre as famílias. Nós vemos que as famílias tiveram sim um racha, porque os dois irmãos gêmeos, eles nasceram, e só um dos dois podia herdar a promessa. E nós sabemos que quem herdaria a promessa era o primogênito. Mas Jacó, que é Israel, foi lá e enganou o seu irmão com um prato de lentilha e negociou a primogenitura, quando ele estava com fome, e roubou a primogenitura. E também enganou o seu pai Isaac e roubou a bênção primeira do seu pai. O que isso tem a ver com Amaleque e com Israel? Tem a ver que naquela época, o primogênito, ele herdava tudo. Nós vemos quando Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Quando Abraão foi morrer, ele falou assim, Deus falou com ele, passa tudo para Isaac e despede Ismael vazio, porque ele não vai herdar com o filho da promessa. E quando Isaac morreu, aconteceu a mesma coisa. Israel recebeu tudo, toda a herança, todo o dinheiro, todo o gado, toda a maior bênção estava sobre Israel. E Esaú, Elifaz e Amaleque ficaram sem nada. Quando Isaac se tornou um homem muito próspero, muito rico, herdou tudo de Abraão, que já era muito rico. E na sua morte, quando aquele jovem Amaleque era um jovem, ele viu a sua família ser despedida sem nada, enquanto o seu tio-avô levou tudo. E levou por quê? Por direito? Levou porque tinha enganado, tinha roubado e tinha negociado de forma injusta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na tradição, aqui na história, fala que os amalequitas tinham uma característica. Eles eram nômades, eles eram os ladrões do deserto, saqueadores do deserto. Eles eram mercadores e também enganadores. O interessante é que os amalequitas tinham a mesma característica daquilo que eles foram feridos na sua família, feridos na sua história. E eu quero falar todo esse pano de fundo para trazer para você uma verdade. Que aquilo que nos fere tem o poder de nos transformar e nos deformar. Nós vemos que Amaleque e a sua família, eles foram feridos. Eles foram feridos com o roubo, com o engano, com a mentira. E aquilo se tornou algo que cresceu dentro deles. A semente da ofensa cresceu no coração de Amaleque e cresceu na sua descendência, que eles acabaram fazendo e reproduzindo a mesma coisa. Saqueadores, enganadores e pessoas que roubavam e negociavam. Então, quando nós olhamos esse contexto da palavra, não tem coincidência na Bíblia. Tem revelação. E essa revelação fala uma coisa para mim e para você. Que todos nós, de alguma maneira, fomos feridos em muitas coisas. Fomos feridos no nosso crescimento, feridos no nosso lar, principalmente na infância. E quando nós não elaboramos essa cura, a cura das feridas, das memórias feridas, nós acabamos deixando a ferida crescer. E nós passamos de pessoas feridas para se tornarmos feridores. De vítimas nos tornamos algozes. Nós acabamos reproduzindo aquilo que nós vivemos. Sem querer. A gente começa a reproduzir exatamente aquilo que nós vivemos. Porque não tratamos das feridas que fomos feridos. Eu quero falar nessa noite, querido, que nós precisamos olhar para o nosso histórico. Porque às vezes nós estamos como Amaleque, não querendo viver realidades e vivendo, não querendo fazer coisas e fazendo. Muitas vezes nós vemos pessoas que foram maltratadas, sofreram com os maus tratos. Quando chega na fase adulta, acaba maltratando os seus filhos.
Quantas histórias nós sabemos de abusadores, mas que foram primeiros abusados. Quantas pessoas que viveram um lar pesado de arrogância, de intolerância. Quando se tornam adultos, se tornam arrogantes, intolerantes. Queriam ser arrogantes? Não. Queriam ser intolerantes? Não. Mas começam a reproduzir a ferida, porque a semente da ferida ficou lá dentro. E a semente da ferida nos deforma quem nós somos. Amaleque ficou deformado, ele reproduziu exatamente a ferida que ele recebeu. E nós precisamos olhar para o nosso histórico. Tem pessoas que sofreram rejeição e hoje rejeitam. Pessoas que tiveram dificuldades e falta de afeto e hoje também são pessoas que não dão afeto. Pessoas que tiveram um histórico de opressão e hoje também oprime. Nós temos em potencial um coração para reproduzir aquilo que nós não fomos sarados. E como nós somos sarados? Quando nós decidimos deixar o Senhor curar os nossos corações. Quando nós falamos, Deus, eu entrego o meu coração, eu quero perdoar. Eu quero liberar de todo o coração, Senhor. Eu quero limpar o meu interior. Amaleque não limpou o seu interior, ele se tornou aquilo que a ferida fez nele. E eu quero falar para você, o Deus da Bíblia está aqui. E Ele quer hoje fazer um milagre, começando pelo teu coração. Começando com o teu interior. Se você não deixar Deus limpar teu coração, você tem a probabilidade de reproduzir a ferida que lhe foi feita. Você, odiando aquilo, você acaba fazendo. Por quê? Porque você não permitiu o Deus da Bíblia limpar o teu coração. E hoje, o primeiro milagre que o Senhor falava que quer fazer, quer limpar corações, quer limpar o interior. Ele quer jogar água pura no teu interior. Ele quer curar as tuas lembranças. Ele quer sarar a sua vida. Ele quer fazer de você um homem diferente, um homem que perdoa. Ele está abrindo o seu interior para ser construído por Deus. O homem que não perdoa está deformado naquilo que ele é, porque ele está fora do projeto original. E o Senhor quer que você perdoe, porque senão você vai carregar esse legado e vai transportar esse legado, vai transferir esse legado. Amaleque foi ferido, transferiu para os seus filhos, que transferiu para os seus filhos, e toda a nação se tornou uma nação de saqueadores, de enganadores e de mercadores, porque não tratou as feridas do coração. Eu quero falar também sobre esse texto, que nessa batalha tem algumas figuras. Primeiro, essa batalha vai falar que esses amalequitas também é uma figura do inimigo, uma figura do diabo. O diabo se move por ódio. Amaleque se moveu por ódio. Israel não era nem um exército organizado, era uma família que ainda precisava ser organizada. Ele se moveu por ódio, o diabo também se move por ódio. Então os amalequitas é uma figura do inimigo. E como que Amaleque guerreou? Vindo por detrás, na traição, pegando o povo cansado, pegando os fracos, pegando os que estavam na retaguarda. E agora eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. O diabo sempre usa esta estratégia. Ele sempre procura as pessoas fracas, as pessoas que estão na última fila, na retaguarda. Os feridos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desagrupados do rebanho, desagrupados da multidão. Ele pegou aqueles que estavam sozinhos, solitários, às margens, solitários. Nós vemos que o inimigo ele tem essa característica. Uma vez assistindo o Discovery, eu fiquei impressionado de ver uma matilha de lobo matando um gnu. Uns lobos de 20 quilos matando aquele boi de quase meia tonelada. Eles dividem a matilha em dois e saem 5 a 6 lobos e começam a perseguir um gnu e isolam ele do rebanho. Separam ele do rebanho. E eles vão fazendo aquele boi andar em círculo, em círculo, em círculo. E quando os cachorros estão já exaustos, daí troca, daí vem a tropa que está já ali descansada, e os que estão cansados ficam. E a perseguição dura horas, mais horas, mais horas, mais horas. Chega a hora que aquele animal que atravessa desertos, trava, exausto. Aqueles cachorros magrelo começam a morder aquele boi.
e aquele boi não consegue fazer mais nada. Mateus 10:16 fala assim, Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. O diabo tem a figura do lobo, e o lobo age assim. E aqui, a estratégia de Amaleque foi agir assim, pegar os cansados, os separados da multidão. Eu quero falar para você nessa noite, Deus quer te proteger, Deus quer liberar um manto de proteção sobre a tua vida, mas a palavra profética para você é que você precisa se envolver com o corpo, você tem que se envolver com a igreja, se envolver de forma mais intensa com o corpo de Cristo. Quando nós ficamos na beirada, ficamos só às margens, ficamos só assim com compromisso raso, nós somos alvos dos lobos, dos amalequitas. Nós precisamos falar, Senhor, eu preciso estar no meio ou na frente. Deus não chamou ninguém para ser cauda, Deus nos chamou para ser cabeça, ou para estar na frente ou para estar no meio, agrupado no meio do exército do Senhor, no meio do corpo. O animal, quando é protegido, quando os carnívoros tentam pegar os animais na África, ele se protege no meio do bando. A nossa proteção está em entrar no meio do povo de Deus, se envolver mais, se envolver mais. Eu sei que se envolver com gente é difícil, se envolver com a igreja, com o ministério é difícil, mas eu quero falar para você, quando você está envolvido, você está protegido. Há uma proteção espiritual, porque há algo que te envolve, porque você solitário, você se torna um alvo que pode ser separado. E solitário você pode ficar exausto, e a hora que o inimigo te atacar, pode ser que você não tenha mais força. Mas o Deus que te ama, está falando com você nessa noite, que chegou a hora de entrar no meio do corpo, se envolver com a igreja, e falar, Jesus, eu quero me envolver, porque eu quero proteção na minha vida. Amém, queridos? E nós vemos também que não podemos ficar na margem, quando fala também no nosso envolvimento com a santidade. A palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5:22, fala assim, afasta-te do mal, da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Então nós vemos que a Bíblia não fala só para a gente não fugir do mal, mas até da aparência do mal. E quem fica na beirada, às vezes fica lá na margem, fica andando na beira do abismo, perto do buraco, vendo coisa que não pode ver, falando coisa que não pode falar, andando com companhias que são perigosas, indo para lugares que te atraem para fazer coisa errada, fica andando na beira do precipício, na beirada do precipício. E quem anda na beirada do precipício, uma hora ou outra, pode cair. Amaleque foi e derrubou os que estavam na retaguarda, sozinhos, na última fila, na beirada. E nós precisamos entender que a estratégia de Amaleque é a estratégia do diabo. Mas hoje o Deus da Bíblia está te chamando para um tempo de santidade maior, um tempo de oração, um tempo de compromisso, para que você saia da beira do abismo, se afaste até da aparência do mal, não só do mal, até da aparência do mal. Amém, queridos? Eu quero falar ainda alguns segredos dessa batalha, que fala que quando Amaleque começou a guerrear de súbito contra Israel, Moisés subiu ao monte com Araão e Ur e mandou Josué com o exército guerrear na batalha. O interessante é que a batalha teve duas frentes. Teve a frente da batalha natural e lá no cume do monte, a batalha espiritual. Enquanto Moisés estava com a mão erguida, a batalha natural era vencida. Eu quero falar para você nessa noite outra verdade desse texto. Nós precisamos fazer as coisas naturais. Nós temos que fazer os enfrentamentos da vida. Nós temos que acordar todo dia, cedo, trabalhar. Nós precisamos, nos especializar, fazer cursos. Nós precisamos enfrentar a vida, enfrentar o seu papel dentro da sua casa. Precisamos fazer enfrentamento. Precisamos todos os dias fazer a luta natural. Aquilo que te cabe, aquilo que é a tua responsabilidade, nós precisamos fazer. Mas é de suma importância que junto com essa batalha natural, nós façamos a batalha espiritual.
Porque fala que quando Moisés estava com os braços erguidos, rendido ao Senhor, clamando ao Senhor, Israel vencia a batalha. Eu quero falar para você que se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, você não consegue vencer as batalhas. Mesmo sendo uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem o padrão da excelência, você não consegue vencer as batalhas. Precisamos ser homens de oração. E nós vemos que, quando nós olhamos aqui o contexto, fala que Josué só perdia a batalha quando o braço abaixava. Eu fico imaginando que a batalha mais difícil aqui, você poderia falar, eu poderia falar, que é a luta com a espada. Mas a batalha que mais cansou aqui, foi aquela batalha de intercessão diante de Deus. Não fala que Josué cansou, não fala que o povo de Israel cansou da batalha na espada, mas fala que Moisés cansou. Eu quero falar para você, querido, que realmente a batalha espiritual, ela é mais pesada do que a batalha natural. A dificuldade para você romper, para você ficar em Deus, é algo tão difícil, mas algo tão necessário. Nós conseguimos acordar, trabalhar, lutar, enquanto temos força, conseguimos. Mas que batalha para nós estarmos com Deus. Que batalha para nós estarmos na intercessão. Quanto cansaço vem, quantos obstáculos vêm. Quantas coisas que aparecem de imprevisto. Quantas coisas dispersa a tua mente. Mas é uma prioridade essa batalha. Porque dessa batalha nós vencemos as coisas naturais. Da batalha espiritual é que você vence as batalhas naturais. Mas quando você muitas vezes cansa como Moisés, o que nós temos que ter? Nós temos que ter Arão e Ur do nosso lado. Nós temos que ter pessoas do nosso lado. Pessoas que podem nos ajudar. Arão e Ur, quando viu que Moisés estava cansado, eles pegaram uma rocha, trouxeram a rocha e colocaram para Moisés sentar naquela rocha. O interessante é que tinha uma rocha misteriosa em todo o trajeto do deserto. Havia uma rocha que saía água da rocha. Havia uma rocha, o próprio Monte Sinai era uma grande rocha. Aqui fala que a rocha que Moisés sentou. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 10, 4. A rocha do deserto, a rocha que o seguia no deserto, era Cristo Jesus. A rocha era Cristo Jesus. E nós vemos que Arão e Ur pegou a rocha e colocou para Moisés sentar. Nós precisamos de nos cercar de pessoas que têm familiaridade com a rocha, que conhecem a rocha, que têm amor à rocha, que acredita na rocha. Nós temos que nos cercar de pessoas que amam Jesus, que têm o coração para Jesus. Nos cercar de pessoas que são de Deus de verdade, convertidas de verdade. Pessoas que podem levar Jesus para nós, a hora que nós estivermos fraquejando. Nós temos que ter pessoas perto de nós que amam a Deus profundamente. Porque às vezes os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos melhores amigos, não são pessoas que amam a Jesus. As pessoas mais próximas, às vezes, de um cristão, não é as pessoas que amam a Jesus. E na hora que você precisar de um conselho, você vai ter um conselho do ímpio. Na hora que você precisar de uma força, você não vai ter força nenhuma. Porque não tem ninguém levando Cristo para você. E nós precisamos nos cercar de pessoas que levam Cristo para nós. E Arão e Ur não só levaram a rocha, mas levantaram os braços de Moisés. Quer dizer isso, querido? Moisés estava com os braços erguidos, com a vara na mão, com o bordão na mão, na intercessão, na adoração, clamando a Deus. E quando Arão e Ur viu que abaixou os braços, levantou os braços, e eles ficaram também com os braços erguidos, cada um segurando o braço de Moisés erguido. Eu quero falar para você, que nós precisamos de homens de Deus, mulheres de Deus do nosso lado. Mas precisamos também de pessoas de oração. Homens de Deus de oração. Mulheres de Deus de oração do nosso lado. Pessoas que vão interceder pela gente. Pessoas que vão clamar pela tua vida. Que você vai interceder por eles, eles vão interceder por você.
Se você quer vencer o teu inimigo que vem traiçoeiramente tentando te derrubar, a hora que você está cansado e fraco, você precisa de parceiros de oração, de pessoas de oração, de pessoas que amam a Deus e que são pessoas de oração do teu lado. Amém, queridos? E nós vemos que quando tudo isso aconteceu, diz a palavra, que a vitória foi tão grande que o povo de Israel desfez o exército dos amalequitas ao fio da espada. E fala que a glória não ficou para Israel. Fala que a glória ficou para o Deus de Israel. Moisés levantou um altar e chamou esse altar de o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi. Ele declarou ali a expressão dele. Na frente daquela batalha não estava Josué e os capitães de Israel. Na frente daquela batalha estava o Senhor dos Exércitos. Estava o nosso Deus, o Yahvé Sabaote, o capitão, o general, o leão de Judá. É aquele que estava à nossa frente fazendo as guerras por nós. Aquele que é o porta-bandeira, que vai na frente do exército, que vai ali chamando o seu exército para a guerra. Era o Senhor é a nossa bandeira. Eu quero falar para você nessa noite que não importa se os amalequitas são mais fortes, não importa se os amalequitas pegaram você de surpresa, não importa a luta que você está vivendo hoje, não importa se é enfermidade, problema com o filho, problema financeiro, Deus sabe todas as coisas, e Deus tem vitória para todas as coisas, e Ele quer entrar na frente da tua batalha, na frente da tua guerra. Ele está procurando pessoas que vão erguer os braços, falar: Senhor, eu estou rendido, Senhor, eu preciso do Senhor de verdade. Deus, eu não quero só ir para a igreja, bater cartão na igreja, eu quero estar diante do Senhor, 24 horas, 7 dias na semana, diante do Senhor, dependendo do Senhor, porque aquele que vai na frente da vitória, Ele está aqui, nessa noite, neste lugar, Ele está aqui para te fortalecer, para falar para você que não importa a tua luta, Ele vai te dar a vitória. Não importa se você se assustou, se você foi ferido, se você até mesmo errou, como Israel tinha errado com Amaleque, não importa. Se você for para Deus, Ele vai te restaurar e Ele vai te dar vitória. Hoje é noite de milagre. E eu tenho certeza, sabe, que aquele que vai à frente, com o cavalo branco, que sai vencendo para vencer, Ele está aqui neste lugar. Aquele que vem com o seu cavalo branco, na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está aqui neste lugar. Aquele que criou os céus e a terra e o mar, e tem tudo debaixo do seu domínio, Ele está aqui para te dar vitória. E hoje é noite de milagre, mas Deus, Ele quer encontrar pessoas que vão falar: Senhor, eu quero entregar a minha luta, eu quero entregar os meus desafios, eu quero entregar, Senhor, esse problema que eu estou vivendo. Eu quero parar só de lutar com a minha força, e a partir de hoje eu quero orar, para deixar o Jeová Nissi tomar a minha frente, para deixar o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, tomar a minha frente, porque eu quero ver, Senhor, a vitória nessa área. E essa vitória não vem, Deus, porque eu sou bom, não vem porque eu sou capaz, não vem porque eu luto, mas vem porque eu me rendo àquele que vence todas as coisas. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.